Então, gente, terminando agora aqui esse webinar sobre gestão de dados em saúde, a gente teve algumas perguntas que foram colocadas para a gente no meio dessa apresentação e a gente vai agora fazer algumas respostas. Entre elas, teve a pergunta de João Paulo, que colocou aqui: como é que os dados clínicos e administrativos podem ser utilizados para conseguir otimizar o planejamento estratégico nos hospitais? O que é que tu acha? Então, a coisa mais importante, na verdade, é a gente primeiro entender quem é o público daquela unidade, né? Então, por exemplo, se você entender quem é o perfil epidemiológico da unidade, você consegue se planejar do ponto de vista de número de vagas, se você vai precisar ter determinado tipo de material ou não, quanto daquele material você deve comprar, quanto do material precisa ser padronizado e quanto não precisa ser padronizado. De modo geral, claro, existem alguns materiais que eles são obrigatórios para as unidades funcionarem, mas outros eles precisam do perfil epidemiológico, por exemplo. Então seria interessante, né, você entender que quem é o público que você atende, quais são as doenças que a gente trata, qual é a volumetria daqueles pacientes, para você conseguir dimensionar tanto a parte de leitos quanto a parte de profissionais e também a parte de logística de compras, por exemplo. Acho que o maior ponto quando a gente fala disso é a gente pensar que a palavra mais importante é o dimensionamento. A gente acaba que tem aquela ideia etérea quando a gente está na formação de que, até quando a gente fala em serviço de saúde básico, é que você pode ter virtualmente tudo. E na prática, quando a gente vai falar dos valores efetivamente, a gente tem que conseguir ter o menor valor possível para a gente conseguir ter uma grande eficiência operacional. E tem uma coisa super importante também, que a gente, na verdade, acaba observando muito no dia a dia, na nossa prática, que o que mais é feito hoje para fazer economia em saúde, usualmente, é redução de quadro, né, de profissionais. O que, na verdade, não é a decisão mais assertiva. Então, às vezes, não se observa nem a complexidade do paciente para se dizer assim, poxa, eu preciso de mais profissionais. Hoje, infelizmente, não existe RDC, né, norma técnica, para todo tipo de atividade que é prestada. Então, por vezes, você precisa aplicar determinados scores clínicos para definir qual é a complexidade de atividade para aquele tipo de perfil clínico. E aí, às vezes, o que acontece é cortar em carga profissional, né, em número de profissionais e fazer esse desligamento, sobrecarregando outros, quando na verdade existem outros desperdícios que não estão sendo enxergados, né? E aí essa é a decisão que usualmente é a mais rápida de ser tomada, mas também usualmente não é a mais correta. E esse é um ponto bem interessante que a gente tem que sempre pontuar, é que a gente pensa muito nesses dados e algumas vezes a gente tem essa dificuldade de minerar os dados. E aí fica com esse dado bruto, para a gente poder saber como é que a gente vai fazer essa interpretação. E talvez hoje seja a maior dificuldade, que é a gente fazer análise com dados brutos ou valores absolutos, em que a gente não consegue gerar um raciocínio tão importante. E hoje, o que é que tu acha de ferramenta que a gente poderia utilizar para poder trabalhar com esses dados brutos e conseguir deixar ele de uma forma mais eficiente para uma logística hospitalar? Você trouxe exatamente a temática que eu gosto muito de falar, né? A gente escuta muito sobre a história de que os dados são o novo petróleo, né? Mas, assim como a maioria dos textos que a gente lê ou que a gente aprende por orelhada, quando a gente vai para o texto em si que o autor escreveu, ele diz assim, que os dados, eles são sim o novo petróleo. Mas, assim como o petróleo, eles precisam ser extraídos e lapidados para que o petróleo dê dinheiro, para que o petróleo dê algum retorno para a gente. No dado é a mesma coisa. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo se a pessoa que opera a ferramenta ela não sabe colocar o dado ou ela não sabe ler o dado. Né? A ficha técnica em si, quando você vai para algumas instituições, a gente observa que nem ficha técnica de um indicador a instituição tem. E aí, como é que coleta? Não sei. Eu sei que eu vou lá numa tabela de macro, indicadores, e eu coloco lá o número de pacientes que morreram. E aí eu comparo a morte de uma instituição com a outra. Nem se sabe se estatisticamente ou se, do ponto de vista de indicador, isso pode ser realizado, que a princípio não pode. Então, Se a apuração desse dado foi feita da melhor forma para a gente conseguir interpretar ele, né? Que exatamente. isso vem de E um também ponto. quem faz, né? Essa Exatamente. apuração. Muitas vezes a gente quer colocar só uma pessoa para poder fazer isso sem gerar aquele treinamento prévio dela, que é extremamente importante. Ou propriamente a equipe da assistência. Exatamente. E tu já percebeu, assim, alguma vez, já teve algum caso icônico de algum dado que foi coletado de uma forma errada e isso gerou interpretação equivocada? Já. E assim. é,
Às vezes, a gente coloca, né? A gente não entende, por exemplo, qual é a diferença entre incidência e prevalência. Algumas pessoas não sabem essa diferença. E aí eu já tive uma situação em que eu estava fazendo um treinamento e um trabalho em cima de incidência de infecções relacionadas à assistência e isso entrou como prevalência no registro. Então gerou um gráfico completamente diferente e um resultado completamente diferente do que vinha acontecendo. E aí, quando a gente foi corrigir o indicador, se viu que, na verdade, tinha se tomado uma decisão sobre o dado errado. Né? E, na verdade, também isso tinha sido imputado de forma inadequada dentro dos registros de notificação oficiais, né? Nacionais. E aí se viu que, na verdade, as pessoas que executavam não estavam treinadas e não estavam entendendo. Né? Então, assim, é grave, porque, inclusive, isso gera informação nacional, né? Do banco de dados. Imagine mais do que isso, se a gente está falando de infecções, imagine se fosse uma tomada de decisão relacionada a dimensionamento, a outros tipos de ponto de vista assistencial que podem impactar tanto na rentabilidade quanto na qualidade da própria assistência, né? Exatamente. E aí, isso a gente está falando muito sobre a parte dos dados, que a gente está colocando mais sentado na mesa, em que a gente não está alimentando isso em real time, que a gente vai colocar. O que é que tu vê hoje no cenário de logística hospitalar da importância da gente ter dados em tempo real? É extremamente importante, né? Mas eu acho que hoje as instituições de saúde, principalmente aqui no Brasil, elas não estão adaptadas a terem profissionais que sejam efetivamente cientistas de dados, que trabalhem com os dados e que tragam insights do que aquele dado ali está querendo dizer. Usualmente, as instituições elas pegam efetivamente as pessoas da assistência ou os seus gestores e fazem assim, monitorem os dados. E não é isso que um cientista de dados faz, por exemplo. E em relação à parte do data driving, que é o dado em tempo real, hoje a gente tem uma quantidade de dados gigantesca que acaba afastando, por exemplo, a equipe da assistência do efetivo cuidado com o paciente, porque usualmente é colocado sob o escopo da assistência o registro dessas informações. Então não adianta também eu coletar um monte de informação que eu não vou ver em tempo real, que eu não vou tomar decisão em tempo real e que eu vou atrapalhar a minha equipe de assistência. Então, assim, por muitas vezes a gente precisa entender que o que é que a gente quer com essa informação e o que é que a gente identifica como possibilidade de melhoria, né? E assim, e aplicar essa oportunidade de melhoria no dia a dia para se avaliar se essa mudança foi efetivamente uma melhoria. O que eu observo é que hoje todo mundo quer coletar tudo para tomar decisão nenhuma. Gera uma planilha maravilhosa no Excel, com um monte de dados, aquela coisa lá com 60, 70 colunas, Exatamente. mas que no fim das contas, quando você vai tentar compilar ela para poder gerar uma informação, a gente acaba se perdendo de como vai fazer, né? É que a gente não sabe ler, né? Não sabe ler. Assim, eu, como intensivista, eu observo muito, por exemplo, eu faço a comparação entre os dados com consonantes. Uhum. Né? Assim, é o padrão ouro, é o padrão ouro. E que também é ótimo e fácil de ler, né? Se você não sabe ler, adianta de quê, né? Mata o paciente de todo jeito. Então, assim, acho que precisa que a comunidade da área da saúde, não necessariamente os profissionais, mas as pessoas da área da saúde, mas as pessoas que trabalham com saúde entendam que hoje os dados eles precisam ajudar. É uma mudança que precisa gerar melhoria. Não existe uma mudança que piora. Sim. Quer dizer, não deve existir, né? Mas algumas mudanças elas são para pior. Eu tenho a impressão que hoje a gente tem uma mudança de coleta de informações que, na verdade, elas estão levando à piora da assistência, porque tem afastado o profissional do cuidado. E deixa ele sendo uma pessoa muito mais burocrática do que necessariamente assistencial. Exatamente. Quando nem sempre essa pessoa assistencial ela vai conseguir ter todo o escopo de informações para mudar a sua prática, ou pode existir alguma questão relacionada à comunicação disso, né? E tem mais uma coisa super interessante, que a gente não sabe como profissional de saúde e como profissional de gestão de modo geral. Existem ferramentas hoje de tomada de decisão baseada em dados. Existem essas ferramentas, certo? Existem métodos que são colocados para tomada de decisão baseada em dados. Você imputa lá a informação e vem, né, o resultado baseado, inclusive, em valores subjetivos que você, tomador de decisão, pode chegar lá e colocar. E definir, né? Isso. E aí ela ajuda você, baseado nas informações e nos critérios que você resolveu colocar ali para lhe ajudar. Não é simplesmente, é o mais barato, ou não é simplesmente, é o mais acessível. Existem outras informações, outras categorias
para apoiar você na tomada de decisão. Mas as pessoas não sabem disso. Então, elas acabam tomando decisão baseada no eu acho. A intuição, ela não é ruim, mas ela só é a intuição. Entendeu? E nem sempre ela é a melhor forma de você tomar a decisão. E aí esse que é um ponto que eu acho que seja interessante, que quando a gente vai falar da ciência de dados, a gente tem muita informação e muita maneira de adquirir, minerar e interpretar a mesma informação. Nessa prática desse cenário, onde você vai começar a ficar plotando várias maneiras de interpretar, várias maneiras de colocar e várias maneiras de conseguir minerar esses dados, como é que hoje tu vê na tua prática que seria uma forma eficaz da gente medir essa efetividade do trabalho da gestão de dados? Seria através de tomar a decisão baseada na informação e avaliar o resultado dessa decisão. Hoje, o que é que a gente faz? A gente tem um monte de informação, aí a gente toma uma decisão, a gente não acompanha a decisão que a gente tomou. E também não dá um tempo. A gente usualmente, ao invés de fazer uma mudança pequena, para gerar um impacto pequeno, para ver se vai dar certo, a gente faz uma mudança gigantesca, sem entender qual é o impacto que aquilo vai gerar. Então, a gente promove alguma mudança, toma uma decisão baseada na informação que você viu ali, mas não sabe acompanhar isso. Não sabe nem qual é o indicador ou o que é que vai se esperar com aquela decisão que você resolveu tomar ali, entendeu? E aí, dentro da gestão da hospitalar, por exemplo, isso é muito simples. Por exemplo, gestão de leitos. Uhum. A gente está numa fase agora que a gente tem visto o aumento do número de leitos de Covid, certo? De e aí novo, você meu vê, Deus. e aí você vê, por exemplo, de uma forma aleatória os hospitais fazendo. Agora eu tenho uma UTI de coorte, agora eu tenho leitos de coorte. Será que precisa? Aí as pessoas começam a se perguntar, tem como ver se precisa através dos dados? Tem. E aí, Mas aí precisa ter alguém para apoiar nessa tomada de decisão. e conseguir fazer toda essa interpretação e fazer toda essa mineração. O que hoje eu fico pensando que eu acho que é extremamente interessante e importante quando a gente avalia toda essa parte de ciência de dados é a gente conseguir definir quais seriam os possíveis gargalos em toda a operação que a gente faz. Então, à medida que a gente está conseguindo gerir esses dados, a gente vai conseguir saber quais são os pontos de maior intervenção. E você coloca uma coisa que é extremamente interessante e extremamente importante, que é, muitas vezes a gente tem muitas ideias, a gente quer aplicar todas as ideias no mesmo momento e define em uma reunião gigantesca, vai passar mais de 1h30 falando dessa reunião, o que é que vai ser feito. E no outro dia, como é que a gente acompanha? Para onde que a gente vai? A gente acaba tendo muita iniciativa e pouca terminativa. Isso. E isso acaba prejudicando tudo isso que a gente vai fazer. E aí, como é que tu vê que a gente poderia trabalhar nessa identificação de gargalos operacionais com a própria gestão de dados? Então, a gestão de dados, ela já fala por si só, né? É a gestão do dado. Então, assim, da mesma forma como a gente faz gestão, eu e você, inclusive, que temos essa formação, a gente sabe que existem ferramentas para serem aplicadas. Por exemplo, dentro da nossa ferramenta do Remedy, a gente sabe que existe uma etapa lá da identificação do problema. Então, identificação do problema é identificação do problema, é a gente entender o que é que a gente vai atacar primeiro. É literalmente ir para o chão de fábrica, né? Literalmente. Às vezes a gente tem um monte de informação e a gente vê, vamos pegar a infecção relacionada à assistência como um exemplo. Eu sei que tem uma unidade ali no meu hospital que tem um alto índice de infecção relacionada à assistência. Adianta eu trabalhar qualquer outra informação, se essa é a informação que visualmente para mim como gestora eu identifico se é necessário abordar? Não, eu preciso então ir para o chão de fábrica para entender e abrir uma coisa chamada de diagrama direcionador. Ou seja, eu identifiquei o problema, eu vou lá e eu quero reduzir as infecções relacionadas à assistência. É um método, né, de melhoria contínua, que foi criado pelo IHI, e aí a gente sabe que é trabalhar quais são os direcionadores primários, os direcionadores secundários, para melhorar esse problema que foi identificado. E aí sim, através dos dados aplicados à gestão, certo? Para melhorar esse problema que já foi identificado, que já foi eleito como o problema que vai ser trabalhado, aí sim, aí a gente vai estudar os dados para entender quais são as informações que a gente vai precisar coletar, qual é a padronização dessa informação para ser coletada, porque na verdade isso precisa independer do plantão, vai ter que ser coletado da mesma forma, né? Existe uma padronização.
E exige também a necessidade do treinamento da cultura da instituição, de dizer assim, é importante para a instituição ter essa informação. Não é só mais um trabalho que pode ser colocada qualquer informação ali naquele quadradinho, entendeu? Exige a demanda, inclusive, da instituição que trabalhe no seu colaborador a importância de ter a informação da forma eficiente, efetiva, real, né? E colocada de uma forma correta, né? E coerente. Para poder, então, posteriormente, trabalhar qual é o plano de ação. Você não sai de uma reunião sem plano de ação, e você não sai de uma reunião sem ter um responsável pelas etapas do plano de ação. Existem algumas instituições que a gente consegue trabalhar grupos de melhoria, né? Destacar pessoas específicas responsáveis pelo grupo de melhoria, mas existem instituições que isso não acontece. Então, eu preciso de pessoas que coloquem realmente o problema consigo e caminhem, né, nesse processo de fazer esse vínculo acontecer, se engajando em resolver o problema que foi identificado. Total. E isso traz uma mudança bem importante de paradigma, que eu acho que é... Quantas aulas de gestão na tua formação tu teve? Nenhuma. Quando você foi começar o teu processo de gestão, você já tinha começado a fazer uma formação em gestão, necessariamente? Então, eu tive a sorte, na verdade, eu brinco muito, assim, meu ex-chefe da residência, né, que é uma pessoa porque eu tenho bastante carinho, eu brincava muito com ele, que ele fazia o R1 de gestão, o R2 de gestão dele. Sim. Aí era o meu R1 de terapia intensiva e o R2 de terapia intensiva. Então, eu tinha genes como uma pessoa que compartilhava muito do conhecimento dele comigo. Da mesma forma, em alguns momentos, Dr. Cristiano, né, que também fazia parte da minha formação, e Dr. Noel. E aí, durante o processo acadêmico, eu tive duas pessoas assim que olharam para mim com um olhar também de me ensinar um pouquinho mais de gestão, que foi Renata, né, Renata Bezerra, que fazia muito isso também comigo. Mas assim, eu não tive uma aula diretamente de gestão. Eu tive pessoas que topavam discutir isso comigo dentro do meu processo de construção como profissional. Mas ninguém nunca parou para, tipo assim, Natália, eu vou aqui te explicar o que é um diagrama digital, eu vou te explicar como tomar uma decisão, o que é um OKR. Eu não tive isso na minha prática profissional, do ponto de vista de formação médica, né, como formação de residente de clínica médica, ou como formação mesmo de residente de terapia intensiva. Mas tive a oportunidade de encontrar essas pessoas que cantaram ali a bola para mim, e eu ouvi o galo cantar em algum momento e fui atrás, quando eu entendi que eu podia trabalhar com isso. E hoje eu acho que a gente vive esse exato período de transição dos modelos dos gestores, efetivamente. Onde antigamente a gente tinha uma pessoa que poderia subir para a gestão em saúde pela sua qualidade assistencial e relacionamento entre as pessoas, e a partir daí ele conseguia aprender ao longo do processo do trabalho o que de fato é gestão e como se coloca, para o que a gente vê hoje, em que a gente tem pessoas que estão procurando uma formação direcionada em gestão para começar a trabalhar já com esse background, que hoje já é uma maior demanda de mercado. Mas efetivamente hoje a gente ainda tem os dois mundos, em que as pessoas que são gestores, trabalham com gestão e procuram ainda esse processo de educação continuada na gestão, e as pessoas que foram propriamente ditas formadas já com essa formação já voltada para a seara da gestão. Como é que tu acha hoje que a gente pode atuar para treinar esses gestores que não tiveram uma formação propriamente dita em gestão, mas que têm uma bagagem monstruosa e que podem precisar de uma lapidação ao longo do processo que a gente fala de gestão de dados? Eu acho que assim, treinar a gestão é treinar a ferramenta de gestão, sabe? Apresentar para essa pessoa que tem um know-how de já ser gestor possibilidades de apoio à tomada de decisão baseada em ferramentas que já são descritas hoje como ferramentas que efetivamente ajudam a isso, entendeu? Acho que assim, a intuição dessas pessoas ela é extremamente bem treinada. Com certeza, senão não estaria lá até hoje, exatamente. Né? Mas existem hoje formas mais fáceis, digamos assim, acho que fácil talvez não seja nem a palavra, mas assim, talvez mais coerentes para uma tomada de decisão, acho que talvez coerente seja a palavra mais correta.
onde a pessoa ela consiga se sentir mais segura em tomar uma decisão. Eu acho que essas pessoas acabam tomando muita decisão baseada exclusivamente em intuição e em algum momento talvez se sintam um pouco inseguras em dizer, poxa, eu não tenho nenhuma ferramenta para dizer, eu devia realmente ter comprado mais de pirona, sabe? Ou eu vou responder por ter comprado mais de pirona do que eu deveria. Estou usando esse exemplo. Mas é claro que, assim, algumas coisas durante o processo mercadológico, vamos dizer assim, desse movimento de não só ter o profissional, que é muito bom tecnicamente em ser médico, trouxe para o profissional médico a necessidade de entender que ele tem que estudar. A presença de um diretor médico como responsável técnico e, paralelo a ele, um diretor executivo, um diretor administrativo que toma outras decisões, trouxe um pouco desse divisor de águas. Sim. Né? Então, para o mercado, porque o mercado entendia então que essa pessoa, como diretor executivo e administrativo, era melhor para a tomada de decisão, porque tinha uma formação administrativa. Então, quando você tem um diretor geral ou um diretor administrativo que é médico, você tem o melhor dos dois mundos, né? Então, e quando você tem um médico que é diretor médico com formação em gestão, você também tem o melhor dos dois mundos, porque ele não toma decisões simplesmente clinicamente baseadas em problemas dos pacientes. Não quer dizer que o problema do paciente ele não seja importante e valorizado. Isso, mas assim, quando você está sentado numa cadeira de gestão, existem outros problemas que precisam ser enxergados. Pois é. E com isso a gente termina agora o nosso webinar. Agradeço a todos que participaram. A gente vai deixar ele disponibilizado depois na plataforma do YouTube. E se vocês tiverem mais interesse em discutir a parte de gestão, pode seguir a gente nas redes sociais. O arroba da gente é medstaffbr. Muito obrigado, gente, por terem participado. Qualquer dúvida que tiverem, a gente sempre está aqui na disposição para vocês. Tchau, tchau, gente.